nome pietade sua perna. Amém. Santos anjos da guarda. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui no nosso segundo Vida Comum. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa incapacidade de admitir as coisas. Eu tô na rotina das crianças aqui da escola. O Bernardo tá ali, ó, aparecendo de cantinho, né, Bernardo? Pode dar oi aqui. E o Benício tá ali no meio se escondendo agora. O Benício tá por aqui. Bom, eu quero falar um pouco sobre a nossa incapacidade de admitir que nós não somos capazes de fazer as coisas, tá? Parece que todo mundo que começa a empreender em algum momento acha que desenvolve algum tipo de superpoder, onde num estalar de dedos ele vai aprender a gerir a sua própria empresa, a organizar o seu próprio faturamento, a crescer o seu negócio, a organizar a própria agenda e fazer contratações. A coisa ela não é bem assim, tá? E ela começa a se organizar a partir do momento que a gente começa a admitir que a gente não consegue fazer as coisas, tá? Talvez esse seja o passo mais importante para um empreendedor conseguir alcançar o sucesso. Admitir que não sabe. Porque a partir do momento... Ah, tá. Agora... Só um momento aí. Que horror! Toda vez que a gente passa na frente de uma escola feia, eles fazem isso. Então, talvez esse seja, né? Admitir que eu não sei fazer seja o meio mais seguro de um empreendedor alcançar o sucesso, de um empreendedor alcançar a fama, por assim dizer, de ter o seu negócio consolidado, de ter o seu negócio rodando praticamente sozinho. Por quê? Porque o não é libertador e o não sei é o maior exercício de liberdade que nós podemos fazer, tá? Isso porque normalmente nós não somos capazes de admitir esse não saber por amor próprio, por orgulho, para não admitir, para não parecer fraco diante dos outros, para não estar diante dos outros numa posição de vulnerabilidade em que eu não sei fazer determinada coisa, em que eu não sei como tocar determinado processo. Só que quando a gente joga esse amor próprio de lado e a gente começa a se colocar de fato numa posição humilde de quem não sabe as coisas e que precisa obter de alguma forma ajuda, é literalmente como se um novo horizonte se expandisse diante dos nossos olhos, tá? É literalmente como se a gente realmente adquirisse uma nova habilidade. Por quê? Porque a maior parte dos erros que nós cometemos são cometidos pela nossa incapacidade de admitir que não sabemos, e aí por isso nós ficamos míopes, ou seja, nós não enxergamos o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não enxergamos como as coisas estão acontecendo ao nosso redor com clareza. A gente está sempre tentando tapar o sol com a peneira, por assim dizer, tá? Então, com base nisso, a gente chega em algumas conclusões aqui que eu considero muito importantes, tá? Primeira conclusão muito importante, uma lição que eu aprendi lá atrás, que é a seguinte: delegar é crescer, tá? Mas delegar precisa ser uma delegação de forma honesta. Não pode ser uma delegação cheia de amor próprio, onde eu delego para poder criticar o trabalho dos outros. Não, eu delego porque eu quero que os outros executem e para que eu possa sair dessa função mais operacionalizada, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não contrato para crescer o meu negócio, eu contrato porque eu cresci. E eu contrato porque eu entendi que determinadas atividades que eu estou fazendo estão ocupando o meu tempo de tal forma que ao final dessa semana este tempo empregado em determinada função poderia ter me dado um faturamento mais alto, um faturamento mais robusto, um faturamento um pouco melhor, ou até mesmo poderia ter me feito chegar àquela meta naquela semana, né? Parece pouco, mas por exemplo, o fato da gente contratar uma assistente pessoal, uma secretária, uma pessoa para nos ajudar com serviços de agenda é um passo fundamental para o nosso crescimento. Porque pensa o seguinte: se todo dia você precisa organizar sua pauta e você vende hora, isso quer dizer que se você gasta 15 minutos todos os dias, você gasta pelo menos 1h10 toda semana com isso. Nessa 1h10 que você gastou, você poderia ter colocado uma outra pessoa para dentro de uma chamada, dentro de uma sessão estratégica, para dentro de uma call de vendas, poderia ter feito um follow-up de uma negociação, qualquer coisa nesse sentido. Então, percebam que a grandeza ela está nesses detalhes, né? Mas tudo isso precisa de
muita humildade, né? Precisa de muita capacidade de dizer que, cara, realmente eu preciso de ajuda, realmente eu não sei, realmente isso aqui precisa ser delegado, tá? Eu, por exemplo, eu sou uma das pessoas mais desorganizadas que eu conheço, né? Se eu fosse dizer quais seriam os meus pronomes, seguindo o pessoal aí da ideologia de gênero, meu pronome seria caos e desorganização, né? Não seria nem ele dele. É porque eu realmente sou muito desorganizado, sou muito desatento, deixo as coisas, assumo coisas demais. Então, o que eu faço para dirimir isso? Eu praticamente me esquivo de tomar todo e qualquer tipo de decisão com relação à minha rotina, tá? Eu estabeleço o que eu preciso fazer e delego como isso vai acontecer para outra pessoa. Na maioria das vezes da minha esposa. Então, assim, em primeiro lugar, minha família. Então, rotina de criança na escola, missa, compras, essas coisas, ela que organiza. E as coisas relacionadas ao trabalho, uma assistente pessoal que realmente organiza toda a minha pauta. E é aí que tá a grande diferença. É aqui que começamos a jogar o jogo dos adultos, por assim dizer. É aqui que a gente começa a viver a vida de forma diferente, através dessa humildade, dessa capacidade de delegar. E aceite o fato de que ninguém que você contratar para fazer determinado trabalho ou função vai fazer esse trabalho melhor que você, tá? Infelizmente você vai perder qualidade. E a vida é assim, não adianta. Você é o único com talentos únicos. Às vezes você vai levar sorte de conseguir contratar uma pessoa que seja melhor que você, mas isso é a exceção, e a exceção é a regra do burro. Então, faça o que precisa ser feito todos os dias, delegue sem medo e não tenha medo de dizer que não sabe, porque é isso aqui que realmente muda o jogo. Valeu!